Olá, você está no On The Road, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você conheceu no início de setembro as novas versões 1.0 turbo do Peugeot 208. Sim, esse motor e o câmbio que o acompanha CVT são da Fiat. Para quem não sabe, eu explico daqui a pouco. O modelo se tornou uma excelente opção para quem quer um hatch compacto, bonito e que anda muito. Sim, meus amigos, esse modelo acelera um absurdo. Os preços partem de R$100 mil na versão de entrada, a intermediária custa R$110 mil e a topo de linha R$115 mil. Hoje nós vamos mostrar a intermediária Style ou Style, fale como quiser, e contar quais são os pontos positivos e negativos do modelo. Então vem! Explicando o que eu ia explicar no começo e posterguei. Peugeot e Citroën formavam o grupo PSA. FCA era composta por Fiat e Chrysler, ou seja, Jeep, Ram, a própria Chrysler. E aí a PSA e a FCA se reuniram formando o grupo Stellantis. Isso começou a ocorrer aqui no Brasil em 2021 e já estão acontecendo agora algumas sinergias. Ainda não de plataforma, mas de motores sim. No ano passado, por exemplo, o 208 ganhou motores aspirados de 3 cilindros da linha Fiat e agora chega o 1.0 turbo, formou um casamento bem legal, com ressalvas, tá? O mais bacana, esse propulsor de 130 cavalos caiu muito bem nesse hatch super leve. Vou mostrar o que é legal, o que não é muito legal e o que é ok, na média. Vamos começar! Vamos falar de escola de design. A italiana é a mais conhecida pela beleza de seus carros. Eu particularmente, atualmente, prefiro a inglesa, a britânica. Muito difícil bater o visual dos modelos da Jaguar e da Aston Martin. Alguns Land Rover muito bonitos também. E a francesa? A francesa tem um quê de polêmica. É ousada, mas às vezes ousa tanto que não dá certo não. A Peugeot geralmente acerta na ousadia. Consegue criar carros muito contemporâneos com um visual bonito, chamativo e sem exagerar. No geral, todo mundo gosta. 208 é um exemplo disso. Difícil um hatch compacto de entrada que tem um visual tão legal quanto ele. Muito disso se deve a isso aqui, ó. O farol. Os 3 elementos aqui, essa parte de baixo se pronunciando pelo para-choque e aqui o principal. Como não achar bonito esse farol? De repente tem alguém que vai dizer, olha, você está enganada, eu acho feio, eu acho horrível, eu não gosto tanto. Mas combina sim com o carro, diz aí. E é bacana que quando fim de tarde, como agora, ou mesmo o reflexo atrás de outro carro, você vê o quão bonito ele fica. Passando para a grade frontal, ela é bem grande, um formato de trapézio por aqui. Tem esses elementos, outras marcas usam isso também, que dão um brilho aqui para a grade, ó. Aqui no caso não tá no preto, como na Ranger, é na cor prata, e você vê esses elementos de longe e percebe que o carro chama mais a atenção por causa deles. O capô tem esses vincos pronunciados, fazendo uma espécie de V aqui em direção à frente e é um pouquinho inclinado. Olha aqui. E aproveite para ver os faróis invadindo a lateral. O modelo tem bonitas rodas de 17 polegadas nessa versão aqui. Aliás, nessa versão tudo é de série, vou mostrar inclusive uma coisa muito legal ali dentro daqui a pouco.
São rodas Biton, um tom mais de preto, um cinza clarinho, prata. Os pneus 205/45. Aqui nós temos suspensão dianteira independente, freio dianteiro a disco. Quando a gente olha para trás, já era de se esperar, estamos falando de um hatch de entrada. Tambor nos freios, eixo de torção na suspensão. Aqui a inscrição Style, e a gente tem um contorno em azul aqui, ó. É uma inscrição Biton. O carro tem também um spoiler, que deixa tanto a lateral quanto a traseira mais bonitas. E ó a lanterna invadindo. Mas antes de passar para a traseira, deixa eu falar de dimensões. Ele é pequenininho, pequenininho, pequenininho. 4,05 metros de comprimento. Para comparar com o modelo que eu testei recentemente, BYD Dolphin. BYD Dolphin tem quase 10 centímetros a mais. 7 centímetros, vai, não vamos exagerar. E é um compacto também. Você vai ver que o espaço interno não é muito bom, mas ele também não está longe da média da categoria. E aí a traseira, o spoiler visto de outro ângulo, pintado aqui de black piano. Dá uma olhada. E as lanternas, elas não são interligadas. A lanterna interligada é quando você tem lanterna de fora a fora. Aqui nós temos a lanterna com os 3 elementos e uma interligação, que é uma faixa, né? Não é a lanterna. Então elas não são interligadas no sentido tradicional. Logotipo Peugeot por aqui, 208 e Turbo 200, que é a inscrição, o nome que está em todos os modelos da Stellantis que recebe esse motor. Não da Stellantis, né? A Fiat usa o Turbo 200. A Jeep, que ainda não usa esse 1.0, mas para os motores turbo, usa o T, por exemplo. T270. O que é o 270? É o torque em quilograma força-metro? Não, em newton-metro. Na hora do teste eu conto para vocês o torque em quilograma força-metro. Ele tem uma saída de escape aparente por aqui. Eu deixei o carro ligado porque talvez você consiga perceber uma coisa que é um ponto negativo, porque até agora eu falei do positivo, que é o design. Então vamos lá, primeiro ponto negativo. O carro vibra demais com esse motor 1.0 turbo da Fiat, mas vibra muito, chega a vibrar o volante, chega a incomodar. Nos Fiat que usam esse motor, Pulse Fastback, por exemplo, eu não sinto tanta vibração não. Então, acho que faltou um ajuste fino na adaptação do propulsor ao modelo da Peugeot. Abrindo o porta-malas. 265 litros de capacidade, um porta-malas de hatch, como era de se esperar. Mas eu achei ele alto, bem alto para um hatch. Consigo colocar 2 malas pequenas, uma em cima da outra aqui, com tranquilidade. Então, acho que de repente ele pode surpreender como o do Polo, que cabe bastante coisa por ser alto. Por outro lado, ele tem essa inclinação, né, que vai dificultar um pouco na hora de fechar também. E por aqui temos step, uso temporário. Não dá para dizer que o espaço interno é um ponto positivo, não, né? Ó, esse banco tá ajustado para mim, 1,58 m. E não sobra muito para quem vai aqui. É um hatch compacto, né? Agora, ponto positivo, dá uma olhada aqui para cima, ele tem o teto de vidro e é de série. Por quê? Porque esse modelo Style não tem nenhum opcional. Então, parabéns a Peugeot. E um teto, ó, praticamente panorâmico, ele vem de fora a fora. Muito legal. Mostrando agora na prática essa história do espaço, eu, sentada atrás de mim, fico com 1 palmo. Sobrou um pouquinho, vai? Eu fico bem acomodada atrás de mim, mas você provavelmente não. E não tem entrada USB aqui atrás, nem saída de ar. O que a gente tem aqui é um porta-objetos. Passando aqui para a parte da frente, não temos pontos tão positivos por aqui não. Aqui mora um dos principais problemas do 208, que é a chamada ergonomia. Não é boa at all. Por mais que você possa perceber ali o multimídia virado para o motorista,
Isso aqui, ponto positivo, tem muitos pontos negativos de ergonomia e um deles dá para mostrar a partir daqui, ó. Acho que fica até melhor. Aquela disposição painel-direção, a Peugeot chama de iCockpit. O painel fica acima e o volante, pelo menos para mim, isso eu vou falar melhor durante o teste, tem que ficar muito para baixo para que eu consiga enxergar todo o painel. Porque se não for assim, se não for, eu não enxergo, fica bem na frente da velocidade. Então eu até cheguei o banco bem para baixo, o máximo possível, né, para que eu ainda possa enxergar, mas ficou numa posição, na minha opinião, horrorosa de volante. Eu não gosto. No teste você vai entender direitinho o que é isso. Além disso, deixa eu tirar aqui o apoia-braço. Os porta-copos não acomodam todo tipo de latinha e de garrafa. Vamos colocar aqui melhor para você ver, pronto. E eles estão super mal posicionados para quem vai na frente. Você tem que chegar sempre o braço para trás, não é uma posição boa. O freio de estacionamento é manual, tudo bem, acho que isso tá ok para o segmento. Aqui nós temos as entradas USB do tipo C de cá e do tipo A. Isso é bom, né? Variedade. Eu agora estava só com o carregador do tipo A, foi ótimo. Até tirei dali. E o carregador de smartphone sem fio que fica por aqui. Um outro porta-objetos e olha que interessante, diferente. É aqui que você vê em que posição está o câmbio CVT, cuja alavanca fica aqui. O acabamento, olha só. Ele usa esse material aqui que é um plástico, mas simula fibra de carbono. E o plástico ali em cima, ele passa a impressão de ser mais emborrachadinho. Para falar a verdade, eu ainda não testei, então eu vou descobrir com vocês daqui a pouco. Vamos passar ali para frente. Falando de acabamento de porta, eu vou começar pela parte boa, que tem essa imitação aqui de costura aparente na cor. É um azul esverdeado, que é a cor dessa versão. Bonito, né? Aqui bem estofado. Aqui, ó, veja de novo aquela imitação de fibra de carbono, black piano, e a parte de cima, plástico bem duro, mas bem duro mesmo, até com umas rebarbinhas aqui. Deixa eu dar um foco. Pronto. Pode ser problema do exemplar, né? Mas não deveria ter, estamos falando de um exemplar de teste. Aí passa para o volante, você já viu ele lá de trás, mas olhando direitinho agora, de outro ângulo. Detalhe de black piano, e ele é estranho, né? Ele é bonito, mas ele é estranho. Porque não é redondo, então fica uma coisa quase quadrada parecendo. Mas eu gosto do visual. Ele é multifuncional, do lado de cá, comando volume. Algumas mudanças para o painel de instrumentos, que eu mostro melhor no teste. E aqui também funções do multimídia, aqui por exemplo para mudar a música. Aqui algumas funções para limitador de velocidade que o carro tem, mas obviamente nada de ACC, desse tipo de função, né? Carro de entrada. Olha aqui a imitação de fibra de carbono de novo. Virando agora para cá para você ver bancos. Os bancos revestidos de um material bonito, lembra um pouco jeans talvez. Olha aqui de perto. Ó, a costura aparente novamente, e essa parte de cima com o material que imita couro. Bacana, né? Eu curti. Os ajustes, obviamente, né? Acho que você sabe, mas não custa reforçar, são manuais. Olhando agora de perto, o painel de instrumentos do modelo é um painel digital. Durante o teste eu vou mostrar o que dá para alterar, que não é muita coisa. Mas enfim, já dá uma olhadinha aí para ver, é basicamente isso que eu estou mostrando agora. Vamos ver aqui em cima, aquela parte que eu falei que parecia emborrachada. Deixa eu afastar aqui e vou bater a minha mão. É nada, só aparência boa mesmo. Bem dura, tão dura quanto a porta. Multimídia, eu tô aqui no Android Auto, achei o multimídia ruim de usar.
Ele é rápido, tá? Aqui você tem a parte principal do multimídia. Ele conecta Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Então, assim, meu smartphone, na verdade, está na minha mão aqui, enquanto gravo para vocês. E ele estava conectado ao meu Android Auto. Deixa eu ver se tem outras coisas aqui. Não, gestão de dispositivo, volta. Queria ver se tem outras páginas, mas não tem. Tem uma coisa muito legal, eu vi o volume agora, eu vou testar para vocês. É o sistema de som desse carro, ele não tem grife nenhuma, mas ele é espetacular. Melhor do que o de muito carro mais caro. E o que eu não gostei, deixa eu colocar aqui no Android Auto para você entender. Quando eu quero ajustar o ar-condicionado e estou no Android Auto, eu tenho aqui alguns ajustes diretos, que é o ar-condicionado máximo, ele vai colocar o máximo vento e a mínima temperatura. O ajuste de velocidade deveria ser aqui, né? Aqui para os desembaçadores, mas quando eu aperto o ajuste de velocidade, vem para cá, ele vai sair da página do Android Auto. Aí aqui sim, você controla a velocidade, então aquilo lá é só um botão para o ar-condicionado, porque você vai controlar aqui a velocidade, a temperatura, o ar é digital, tem uma zona e o direcionamento. E eu demorei para encontrar como sair daqui e voltar depois para o Android Auto. Eu apertei esse botão aqui, desliguei a tela, até que eu descobri que é só vir nessa flechinha, mas acho que, tipo assim, se foi um pouco difícil de descobrir, é porque não é intuitivo. E aí, ó, vou pegando aqui a flechinha, eu volto para o Android Auto. Poderia também, voltando aqui no ar-condicionado, ter ido na Home. Só que aí é uma volta a mais, né? Porque eu voltei na Home e volta para o Android Auto. Não gosto de ar-condicionado que só tem possibilidade de ajustar aqui na tela. Aquilo que eu disse, eu estou aqui usando o mapa e aí eu tenho que sair do mapa para ajustar o ar-condicionado. E só para você olhar de perto, aqui os ajustes para ar-condicionado diretos, né, que na verdade não tem muitos. E aqui, ó, o carregador de smartphone sem fio que fica tampadinho, isso é legal. Mas antes do teste, uma coisa importantíssima que eu esqueci, não gosto da câmera de ré. Você vê isso aqui, ó, devia ser até um auxílio, ela mostra o quão distante você tá de um obstáculo atrás, então vai diminuindo aqui à medida que você vai se aproximando do obstáculo. Ela tem a vista padrão, bem pequena aqui, não muito bom. A vista 180, que tipo, surreal de ruim. E a vista zoom, que geralmente é ativada quando você está se aproximando de uma parede, né? Atrás, na parte do estacionamento, sempre atrás, porque ele só tem a câmera traseira. Eu prefiro ficar aqui na vista padrão, mas ainda assim muito ruim. Acho pequena, acho o ângulo ruim. E também acho que não tem uma imagem muito boa, não. Então, teoricamente, ela tem vários modos, né? Mas nenhum é muito bacana. É aqui ao volante que a gente tem a principal vantagem do 208 Turbo. Neste caso aqui, na versão Style ou Style, fale como quiser. Ele anda muito. O motor 1.0 da Fiat, 130 cavalos, 20,4 kg força-metro de torque. Só que aqui a gente tem um modelo extremamente leve, muito mais leve que os outros modelos, alguns dos outros modelos em que o 1.0 é aplicado Pulse Fastback. O câmbio é o mesmo CVT, ou seja, o conjunto desses dois modelos que eu citei, o Pulse e o Fastback nas versões mais simples. 1.3 do Pulse está só na versão Abarth, né? Deixa eu contar uma coisa para vocês. A Peugeot divulga que o 0 a 100 aqui é em 9 segundos, mas a sensação é de que o modelo é muito mais rápido que isso. Acelerando, esse é o problema da Castelo, mais próxima de São Paulo, e nem tá tão próxima assim. Começa a ficar tipo uma Dutra, né? O pessoal andando muito devagar na esquerda. Mas você viu já o início da capacidade de aceleração. Eu vou dar uma distância aqui para conseguir fazer de novo.
ganha velocidade muito rápido. E se o câmbio não fosse CVT, hein? Acho que seria ainda melhor. É um bom CVT esse da Fiat, mas CVT sempre acaba deixando um desempenho mais xoxo que um automatizado duas embreagens ou um automático convencional. E agora a pista livre. Tem que tomar cuidado aqui, gente, tomar cuidado, porque ele atinge velocidades bem altas, e aí depois que a gente passou do início da aceleração, a hora que vê aqui tá 150 e você nem sabe como chegou a isso. Então é um carro que anda muito bem, para quem quer um hatch de entrada, né? O 208 é um hatch de entrada com ótimo desempenho, aqui está o nome. Só que ele tem uns pontos negativos também aqui ao volante. Para mim o principal é esse aqui, ó. Olha como está baixo o meu volante, a ponto de nem conseguir pegar muito ele aqui nessa câmera, que eu coloquei na posição mais baixa possível. Esse tal desse iCockpit da Peugeot é um negócio que eu não gosto não. Por quê? Para eu enxergar aqui, ó, no painel, ficar vendo todas as informações, eu tenho que colocar o volante muito baixo. Olha aqui o tanto que ele tá baixo. Isso pra mim, tá? Eu tenho 1,58 m. Levei o banco mais para baixo, mais baixo que deu, né? Pra eu ainda conseguir enxergar. Mas ainda assim, eu fico numa posição que eu não gosto, não. Eu gosto de ficar com o braço aqui dirigindo mais pra cima. E aí não vou pegar no volante aqui, porque é absolutamente errado. A gente segura no volante aqui, mas acho que é uma posição que pra mim é desconfortável, não é usual. Eu não gosto de dirigir assim. Então, acho que esse iCockpit, na verdade, é um baita erro de ergonomia. Você tem um painel bonitinho aqui. Eu até posso mudar algumas informações. Não as informações, na verdade, é muito mais o layout, né? Eu tô fazendo essa mudança agora, você tá vendo? Mudo o layout do painel e é isso. Então, é bonitinho e tal, todo high-tech. Mas, ó, zero praticidade, não gosto. E quanto à dirigibilidade, eu acho o 208 um carro gostosinho de dirigir. Olha o volante aqui, ó, ele vai ganhando peso quando a gente atinge velocidades mais altas. O 208 não é um carro com pegada esportiva, com ajuste mais esportivo. A Peugeot, em toda a sua gama, tem uma orientação, na maior parte dos casos, absolutamente confortável. Então não espere esportividade, mas firmeza, boa estabilidade, um carro grudadinho no chão, boas respostas da direção, mesmo em alta velocidade, carroceria não inclina. Um ponto que eu acho que vale super a pena assinalar é que o som aqui, apesar de não ser de grife, é muito legal mesmo. Eu vou colocar um som pra gente ouvir. Eu fiquei bastante impressionada aqui com a altura do som, principalmente. Mas é bem nítido também, né? Eu até fiquei procurando para ver se era um som de grife, um som desses super potentes, vários alto-falantes, mas não. É um sistema de som absolutamente normal e bem melhor do que a média nesse segmento, no segmento de SUVs compactos, muito melhor que do meu Renegade, por exemplo. E com isso, a gente termina o vídeo. O que você achou desse 208? Compraria? Me conte na caixinha de comentários e vamos conversar. Fico por aqui, vejo você novamente em breve. Tchau, tchau! Até a próxima!